Olá, muito boa noite. Hoje é a segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020. Meu nome é Arthur Gimenez Prado e queria dar as boas-vindas para você, internauta que está aqui no YouTube acompanhando a Rede Prado de Notícias, um novo conceito de web TV. Para você que não me conhece, já falei meu nome, sou Arthur, eu tenho apenas 12 anos. Estou aí nessa carreira de jornalismo, sou repórter mirim do programa Painel Paulista Esportes, da TV Cultura Paulista, afiliada da TV Cultura aqui na cidade de Araraquara e toda a nossa microrregião. Já fiz participações na Record News, na Rádio Morada do Sol FM, daqui da região, daqui de Araraquara, e atualmente também sou colunista do portal do Andreoli, do jornalista Luiz Andreoli, www.luizandreoli.com.br. Estou vindo para vocês, já divulguei que estarei nessa web TV, abri, né, CEO e apresentador de uma web TV todos os dias, volta, nossa, que bosta, aí eu paro na parte que eu falei do que eu sou. E eu estarei aqui com vocês de segunda a sábado, de segunda a sexta, trazendo os telejornais, tanto de jornalismo factual, jornalismo político, previsão do tempo, jornalismo esportivo, e de sábado um pouco de entretenimento para a gente relaxar, é claro. Primeiro eu queria agradecer a companhia de você aqui no nossa web TV e falar um pouco da nossa programação, começando com o nosso carro-chefe, que é o Jornal da Rede Prado, que será exibido ao vivo aqui pelo YouTube todos os dias, de segunda a sexta às 21h15. E de jornalismo esportivo temos o Giro do Esporte, que é às 21h30 de segunda a sexta, no horário de Brasília. Para você que nos acompanha, que é de outra região aqui do Brasil, como que acompanha nós do horário de Manaus ou horário de Rio Branco no Acre, consulte aí o horário para não ficar perdido. E também temos nosso boletim de notícias direto da redação, onde nós traremos o que está acontecendo agora, um boletim mostrando o que está acontecendo agora, o que é uma notícia muito importante, muito relevante para a sociedade, e esse é o conceito do boletim. E também, de sábados às 19 horas, teremos o programa A Noite é Nossa, um programa gravado de entretenimento comigo também. É um projeto que eu já tenho faz um aninho quase, que nós vamos ter gastronomia, moda, o mundo teen, que é o tema que eu falo lá no portal do Andreoli, www.luizandreoli.com.br. E essa é um pouco da nossa programação no momento. Eu queria falar também aqui, antes da nossa transmissão realmente acontecer, né? Convidar vocês a acessar o www.portalrpn.blogspot.com, que é o nosso portal de notícias. Lá nós iremos trazer as principais notícias daqui da região de Araraquara, do Brasil, do estado de São Paulo, do Brasil, de todo mundo. A gente trará lá no portal da RPN. E os destaques, o que foi notícia, o que foi destaque no portal RPN, no Jornal da Rede Prado, começando hoje, nessa segunda-feira. Eu, Arthur Gimenez Prado, CEO dessa web TV, CEO do grupo AGP Studios, agradeço a companhia de vocês e que façam bom proveito desse jornalismo comunitário aqui da RPN. A notícia está aqui. Voltamos já com o Jornal da Rede Prado e em seguida o Giro do Esporte. Até já. Olá, muito boa noite para você que estava acompanhando o nosso programa de estreia aqui na Rede Prado. E já está no ar o Jornal da Rede Prado com as principais notícias do interior de São Paulo, do Brasil e do mundo. Começamos falando sobre uma notícia meio peculiar que aconteceu na penitenciária daqui de Araraquara, que uma mulher é detida com um celular na sua genitália. O flagrante aconteceu na penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, aqui em Araraquara. Uma mulher foi flagrada tentando entrar na penitenciária com o celular escondido em sua vagina. O flagrante aconteceu no último sábado, dia 8, por volta das 11 da manhã e confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária aí do Estado de São Paulo, a SAP. Prisão de carros
causa uma morte, 6 feridos em rodovia na cidade de Vargem Grande do Sul, também aqui no interior de São Paulo. Segundo o g1.com/São Carlos e Araraquara, 6 pessoas ficam feridas e uma adolescente de 17 anos morreu em uma colisão entre 2 carros na rodovia Lourival Lindóia de Faria, ASP 344. Aponta informações da Polícia Rodoviária que por volta das 1h10 da tarde, uma Escort que seguia sentido São Sebastião da Grama, também aqui no interior, aquaplanou por causa da chuva e ficou desgovernada, foi para outra pista e colidiu com um Gol. Vamos agora então com uma previsão do tempo. Aqui no estado, em alguns municípios aqui do estado, temos aqui a previsão é de menos importância, o que mais importa é, claro, os estados, os alertas, né? Aqui em Araraquara faz 22 graus, a sensação da precipitação de 90%, a chuva, sensação térmica de 22 mesmo. Tá falando que essa noite de 10 de fevereiro será chuvas com trovoadas. E aqui, segundo o Google, tá alerta laranja, chuvas intensas. Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, árvores, etc. Vamos agora, então, daqui para Campinas. Campinas que está um pouco pior. Campinas faz 21 graus, com pancadas de chuva leve, sensação térmica de 21 graus. Precipitação de 70%. Essa noite de 10 de fevereiro, pancadas de chuva e em Campinas, alerta vermelho, acumulado de chuva. INMET publica aviso iniciando em grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com as tais áreas de risco. No caso aqui temos Campinas, que está na área de risco. Para finalizar o estado, temos São Paulo capital, agora faz 19 graus, precipitação de 40% de chuva e também em São Paulo pancadas de chuva nessa noite de 10 de fevereiro, alerta vermelho acumulado de chuva. Vamos então daqui de São Paulo para a capital federal, Brasília. Lá em Brasília tá tudo limpinho, faz agora 22 graus, céu limpo com poucas nuvens e a sensação térmica é da mesma, aqui de 22 graus. Essa noite, 10 de fevereiro, parcialmente nublado. A gente fala um pouco de transporte no boletim direto da notícias direto da redação, que foi gravado para o IGTV e para o YouTube, mas agora a gente vai falar de transporte público também. Aqui no interior, em Campinas, empresas de ônibus suspenderam passagens para São Paulo, após a chuva travar vias da capitais. Aqui um texto retirado do G1 Campinas e Região, aí da EPTV, afiliada da Globo, vai estar aqui na descrição dessa live. Guichês de 3 empresas no terminal rodoviário deixaram de comercializar bilhetes na manhã dessa segunda por causa de estragos causados no temporal em São Paulo. Lembrando que em Campinas também o estado não é tão simples. Tá aí o alerta vermelho que nós demos agora há pouco. Aqui mais informações. A EPTV, afiliada da Globo, apurou que os bilhetes deixaram de ser vendidos em guichês das companhias Santa Cruz, Lirabus e Cometa. A Lirabus, que opera muito, faz a rota aeroporto de Viracopos para aeroporto de Congonhas, para aeroporto de Cumbica, faz esses 3 aeroportos, também saem do Shopping Parque Dom Pedro em Campinas. Então, para você, que eu sei que tem gente que nos acompanha de Campinas e de toda a região aqui, informações boas, né? Por conta disso, há uma fila extensa de passageiros à espera de informações sem conseguir se deslocar até a capital paulista.
Aqui tem mais casos de passageiros. Aqui, viagens canceladas. A Lirabus informou que as viagens para São Paulo foram suspensas a partir das 8 da manhã, onde o estado de chuva já estava caótico lá na capital. E aqui tá falando sobre os estragos em São Paulo, que vocês já viram aqui no Jornal da Rede Prado. Vamos então falar agora de coronavírus. Total de mortos na China sobe para 908. Aqui no gazetaweb.com/notícias do Grupo Globo. Entre domingo e hoje houve mais 97 óbitos no país. O coronavírus aí que está dominando todo mundo é realmente uma pandemia. Tem alguns pesquisadores que estão falando que é uma pandemia e que não estão, mas na minha opinião é uma pandemia sim. E se você quiser aí a sua opinião, comente a sua opinião, mande um e-mail a rpnoficial@gmail.com ou no direct do Instagram, Rede Prado Oficial. Aqui falando mais informações, lendo aqui as principais capas dos jornais aqui na web. Vamos falar aqui, para terminar, no UOL Notícias, a segurança de Adriano detido em operação entregou o seu paradeiro à polícia. Um homem preso sob a suspeita de atuar como segurança de Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, morto em operação policial na manhã de ontem em Esplanada, a 171 quilômetros de Salvador, foi responsável por apontar a chácara em que estava o ex-PM escondido na zona rural da cidade. Aqui a informação foi divulgada hoje por Maurício Barbosa, secretário da Segurança Pública da Bahia, em entrevista à TV Bahia e confirmada pelo UOL. Segundo ele, o suspeito, cuja identidade não foi revelada, estava armado no momento em que foi detido na chácara. Esse texto aqui foi de Alexandre Santos, uma colaboração para o UOL em Salvador. O Jornal da Rede Prado de hoje foi mais curto por causa do nosso programa de início, apresentando nossa programação, mas lembrando que você pode ver e rever quantas vezes você quiser aqui mesmo no YouTube. Fique agora com o Giro do Esporte. RPN, a notícia está aqui. Tchau, tchau. Olá, muito boa noite para você que estava acompanhando o Jornal da Rede Prado. Agora você fica comigo mesmo, Arthur Jimenez Prado, com as notícias esportivas aqui no Giro do Esporte. Vamos começar então dando um giro pelo Paulistão 2020. Ontem o Santo André venceu de 2-1 o São Paulo. O Internacional de Limeira ganhou de 1-0 em cima do Corinthians. Dá pra ver que os times daqui do interior estão se dando bem, hein? Novo Horizontino empatou com o Ituano 0-0. O Palmeiras venceu a Ponte Preta lá no próprio estádio, o estádio da Macaca, né? O Moisés Lucarelli lá em Campinas por 1-0. E o Água Santa ganhou em casa em cima da Ferrinha, da Ferroviária daqui de Araraquara. E olha quem está se dando bem também é a Seleção Brasileira Olímpica, que já garantiu sua vaga em Tóquio 2020. Ganhou de 3-0 em cima da Argentina. Os meninos estavam jogando muito bem, o jogo estava bem equilibrado, apesar da goleada do Brasil em cima dos argentinos. É que a Argentina já estava com a vaga garantida, então eles estavam mais tranquilos, né? E quem está se dando bem também são as meninas da Ferroviária, as Guerreiras Grenás, que disputaram nesse sábado, que golearam de 4-0 o Audax de Osasco, válida pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1 2020. Confira a reportagem. Na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, a bola rolou entre o time feminino da Ferroviária, as Guerreiras Grenás, e o time feminino do Grêmio Osasco Audax, as Audaxiosas. No primeiro tempo, a atacante Chu Santos marcou o primeiro gol. Já no segundo tempo, a meia-campista Sâmia marca o segundo. Pouco tempo depois, Rafa Andrade, atacante, marca o terceiro.
E poucos minutos para o final do jogo, Luana, zagueira, marca o 4º gol. Ferroviária 4 e Grêmio Osasco Audax 0. Vamos ouvir então a técnica Tatiele Silveira na coletiva. E como nós temos agora muitos jogos na sequência, né, para a gente poder fazer uma prévia de uma recuperação, e ela está à disposição do elenco novamente para os próximos jogos. Então eu sempre vou seguir a orientação, né, do meu departamento, e a gente achou que nesse momento seria o mais pertinente para ela. Para ela realmente não nos preocupa como uma situação muito grave, mas que ela possa estar recuperando e está a tempo de estar à disposição. E a função, o interessante é a versatilidade, né? A Aline Milene é uma jogadora muito versátil, pode jogar nas duas funções, e é o que aconteceu hoje, por exemplo. Jogou por dentro, daí com a situação da lesão, da gente querer prevenir, acabei usando a Aline também por fora. Acho que ela rendeu bem nas duas funções. A gente ainda tá ajustando, mas a versatilidade é o que me ajuda muito. E para mim é interessante ter jogadoras desse nível, né? Que possam fazer não só uma função, mas eu ter a possibilidade de, na necessidade, a gente poder deslocar e não perder o alto nível técnico que ela nos entrega em cada partida. Eu não sei se certo ou erroneamente, a gente... Arthur Gimenez Prado, Painel Paulista Esportes, TV Cultura Paulista. Era a expectativa sua e de todo o time essa goleada em cima do Audax? A gente vem buscando trabalhar no dia a dia para a gente sempre desenvolver um bom trabalho dentro de campo. Poderia ser 1-0 ou 3-0, 4-0. O importante é os 3 pontos para a gente e não a goleada. Rafa, o que você espera agora das outras equipes, né? Principalmente da movimentação que teve no mercado do futebol feminino, né? Talvez a mais assim que criou-se expectativa nos últimos anos. Corinthians manteve uma base, a própria Ferroviária, São Paulo, Santos, Internacional também se reforçaram muito bem. Queria que você comentasse esse momento do futebol feminino e o que esperar desses próximos confrontos, né? Já tem um Minas e CESP na quinta-feira. Acho que cada time trouxe cada menina para ajudar o elenco. Vai ser brigado bastante esse ano, mas é o que eu falei, a gente tem que buscar o trabalho no dia a dia e buscar sempre melhorar. E agora ver essa semana aí, esses 3 dias, eu acho que a gente viaja quarta, para a gente estudar bem o Minas e o CERF, porque cada jogo é um jogo, né? Então a gente tem que estudar bastante aí, vamos ver o que vai dar. Quando a gente joga... Falando ainda de Ferroviária, só que agora do masculino, foi confirmada a demissão do técnico Sérgio Soares, da Ferroviária. Sérgio, que já passou pelo Guarani, lá de Campinas, Ceará, e fez sucesso no ABC do Rio Grande do Norte. Confira sua reportagem. E segundo o jornalista Rodrigo Viana, da Rádio Morada do Sol, FM de Araraquara, foi confirmada a demissão do técnico Sérgio Soares, da Ferroviária. Em seu Twitter, hoje à tarde, Rodrigo Viana publicou, abre aspas, confirmada a demissão do técnico Sérgio Soares, da Ferroviária. Mais gente irá sair, escrevam. Nenhuma diretoria de futebol aceitaria não ser informada sobre o que acontece no futebol. Roque Júnior já havia deixado o time por isso. Fecha aspas. Bom, depois que o acionista, o investidor Saul Klein entrou para a Ferroviária, tá esse troca-troca de funcionários da comissão técnica, que tá meio estranho, hein? E para finalizar o giro de hoje, Fluminense e Flamengo disputam vaga na final da Taça Guanabara. A dupla Fla-Flu disputa uma das semifinais na próxima quarta, enquanto Boa Vista e Volta Redonda disputam a outra vaga na final no próximo domingo. Qual é seu palpite desses jogos? Estão gostando das Guerreiras Granás e do Paulistão? Mande um e-mail para rpnoficial@gmail.com ou nos mande um direct no Instagram, @RedePradoOficial.